Irmãos, vamos tentar sermos objetivos. Quero orar com vocês para a gente dar início. Já deixe sua Bíblia aberta em Gênesis capítulo 1 e com disposição para riscar aí seu textinho, certo? Como nós riscamos Levítico 16, né? Eita, foi embora, som. Aí. Então, eu queria que você observasse que a gente está fazendo isso, né? A gente vai lá em Levítico, gasta um tempo em Levítico, depois a gente volta um pouco para Gênesis ou algum outro do Pentateuco, para a gente estar sempre compreendendo e casando essas verdades aí que nós construímos. Falhou de novo. Que nós construímos. Não, mas é porque foi lá, não, acho. Não é aqui não. Eu não estou mexendo. Falhou aí, irmão. Ei, volte. Falhou de novo. Ei, 2. 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2. 3. 4. Pela mãe do guarda. Vamos tentar, olha. É só ameaçar, né? Ele, não, fique aqui comigo. Vamos lá. Abra a sua Bíblia então em Gênesis capítulo 1. E nós vamos tentar estudar um pouco aí esse capítulo 1 até o início do capítulo 2, em que Deus abençoa o sétimo dia e o santifica. Mas vamos orar primeiro. Vamos lá? Tá todo mundo aí? Até Tom tá ali. Vamos orar, Tom? Tom. Tá comendo? E aí? Impossível pará-lo. Vamos orar então. Pai, obrigado, Senhor. Privilégio de estudar a Tua Palavra e pensarmos, aplicarmos aqui nas verdades e realidades para a nossa vida, aquilo que o Senhor requer do Teu povo, aquilo que o Senhor ordena para cada um de nós. Em nome de Jesus, eu te peço aqui que o Senhor nos ajude e nos dê compreensão, Senhor, para a Tua glória mesmo. Amém, Pai. Amém. Queridos, então vamos lá. Você está com sua Bíblia aberta aí, Gênesis, capítulo 1. Eu olhei aqui e lembrei. A gente terminou com uns questionamentos semana passada, né? Vocês estão lembrados? Oi? Quem estava semana passada? Ninguém estava semana passada? Eu disse, mas essa igreja está muito grande. Todos novos e ninguém estava aqui. Quem lembra como a gente terminou semana passada? Repita, por favor. Isso. E aí, vocês não pensaram então sobre isso, né? Não, né? Como é que fica aí? O dia da expiação, ele é o ponto central de toda a vida do povo de Deus, tanto como uma vida que se conduz para a expiação, como uma vida que segue após a expiação. Então,
ela é uma vida em que os mandamentos de Deus nos induz a chegar à expiação. Por quê? Porque nós quebramos os mandamentos, certo? Então é entender que só é possível fazer esse caminho porque nós estamos indo para o dia da expiação. Como também a gente mantém a comunhão com Deus, a vida de santificação, por causa da expiação. E aí, isso é a maneira como Deus chama o povo dele a sempre cultuar a Deus, a expressar-se nos elementos do culto do povo, exatamente sempre conduzindo e apontando para a expiação, certo? Ou seja, a vida do povo de Deus está condicionada, certo? Ela tem como ponto central, como eixo, a expiação dos pecados pelo sangue do Cordeiro. E aí, isso é como o povo vive e como o povo adora, é com base nisso, a partir disso, certo? Então o povo se reúne para isso e o povo sai para viver a partir disso. A expiação, o sangue do Cordeiro, purificando o povo dos pecados que eles cometem e podendo e permitindo, viabilizando a vida com Deus, a comunhão com Deus, a santificação com Deus, a partir do próprio sangue que foi derramado, purificando o povo desses pecados. Certo? João diz que ele é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então, Jesus diz que é o seu corpo e o seu sangue que será sacrificado, imolado, certo? Para a remissão dos nossos pecados. E então, nós passamos a nos conduzir agora diante de Deus pela expiação do próprio Filho, que é constante, certo? Essa intercessão é a intercessão agora irrevogável, imutável, porque ele entrou de uma vez por todas na presença de Deus Pai. O sacerdote fazia essa expiação uma vez por ano. Dedução lógica e claramente disso. Qual é a clara e lógica dedução dessa verdade bíblica? Quando nós pensamos na ceia do Senhor, no culto a Deus, no dia do Senhor, e aí nós vamos ver um pouco mais sobre o dia hoje. Onde é que entra a ceia nisso? A gente deve se reunir no dia do Senhor para adorar o Senhor e não realizar a ceia para que não caia no uso, no trato assim muito comum, ordinário, sim. A gente deve omitir a ceia do culto para que as pessoas não tratem ela de forma assim meio de somenos. E aí? O que é que você acha? Uhum. Ah, sim. Aham. Você já parou para pensar por que que a ceia não é realizada todo domingo? Por que a ceia não é realizada todo domingo? Ou você chegou na igreja, já era assim e assim foi sendo.
Oi? Já era assim. Uma vez no mês, né? Aí algumas, 15 dias. Não é? E aquelas que às vezes passam meses que nem faz. Primeiro domingo do mês. Quando chegou era assim, né? Lá era assim, aqui é desse jeito e assim a gente vai seguindo a vida, né? Ah, eu não queria dar logo assim, né, as respostas. Eu queria ouvir um pouco vocês. Já pararam para pensar sobre isso ou não? É só algo que você recebe e vai. Tipo, para trazer um peso maior sobre aquele dia, né? Uhum. Isso. Sim, sim. O problema é a ceia todo domingo, né? O problema é o crente, né? Verdade. Isso é o gaúcho. O gaúcho é isso aí, meu irmão. Bom é a esposa assim. É verdade. Veja, muitas práticas nossas, elas são realmente realizadas sem que haja ali, de fato, um raciocínio sobre aquilo, um pensar sobre aquilo, os motivos daquilo, né? E até o objetivo daquilo. Por quê? Para que fazer? Né? Tanto por quê como para o quê. Então, a, essa desconexão que a gente faz da antiga com a nova aliança, basicamente é o que causa toda essas formas que a gente veio adquirindo com o tempo, né, no nosso evangelicalismo brasileiro, e que a gente vai simplesmente praticando sem pensar muito sobre essas coisas. Então, existe culto, existe adoração a Deus, o que a gente está aprendendo no Antigo Testamento, sem a mediação, sem a expiação do Cordeiro, não existe. Então nós vimos como isso vem sendo estabelecido desde Gênesis, e que a centralidade desse Pentateuco gira em torno exatamente do dia da expiação. E a afirmação é: nós precisamos ler a própria narrativa da criação como uma narrativa de adoração, uma narrativa litúrgica, uma narrativa cultica. É no contexto mais próximo de que o texto foi escrito e de que o povo está vivendo, é exatamente o momento de Levítico. Então, é em Levítico que você tem a aproximação maior do que está sendo dito, certo? Com a realidade que o povo está vivendo. Então, imagine, é lá em Levítico que o texto e a revelação de Gênesis está sendo dada. Ok? Certo? Mas o povo que está recebendo essa revelação está distante daquele momento da criação. Ok? Eles não estavam lá. Eles estão crendo pela revelação que está sendo dada. Certo? Mas quando a gente trata sobre Levítico, capítulo 16, certo? O dia da expiação, o povo está experimentando aquilo, o povo está ali vivendo aquilo. Deus está dizendo e o povo está lá, tendo que viver, tendo que experimentar e tendo que praticar aquilo. Então observe,
Quando nós entendemos que o contexto real em que o povo está recebendo a revelação é exatamente esse momento aqui do texto, esse povo está aqui nesse momento recebendo isso, aí nós começamos a perceber que é preciso olhar para trás com as motivações, os propósitos em que o relato da criação, a narrativa da criação está sendo dada para este povo que está vivendo aquele momento ali. Está entendendo isso? Sim? Certo? Tá tudo ok aí? Então veja. Quando eu e você lemos Gênesis, volto a repetir. Normalmente a gente lê com uma abordagem e um olhar que é anacrônico. A gente lê Gênesis com uma abordagem, um olhar, com uma tentativa cientificista, uma tentativa secularizada de tentar combater Darwin, combater o evolucionismo, combater essas viagens que nós criamos há poucos séculos. Isso é um anacronismo. Assim, Moisés não está discutindo com Darwin. Moisés não tem no campo de visão dele o darwinismo, o evolucionismo, o secularismo. Não tem nada disso. Moisés está escrevendo para um povo, voltando e repetindo, que saiu de 400 anos no Egito, ok? Cosmovisão já foi alterada nesse momento aqui. Aquele povo que entrou, os filhos de Jacó, certo? No Egito, e que saiu desenvolvendo. Esse povo não tem uma visão, uma cosmovisão bíblica. Até porque eles não falavam nem isso. Eles não têm a revelação de Deus. 400 anos ali. A tradição oral passada de pai para filho, em alguns a coisa ficou ali, mas na grande maioria esse povo foi influenciado pela mentalidade do Egito. Deus está tirando eles agora do Egito, levando eles para o cativeiro, levando eles agora para a terra prometida, Canaã. Lá no meio dos caldeus, a adoração, a visão de vida, de mundo, de Deus, é tudo diferente também. Inclusive diferente do que os egípcios criam, mas também com as mesmas ficção, com a mesma idolatria que no Egito tinha. Ele vai entrar numa terra agora que também é dessa mesma forma. E Deus está separando este momento. A gente viu 2 anos em que eles ficam ali no Sinai. Deus abre um parêntese para ter um trato todo especial com esse povo, dizendo a esse povo: foi assim, é assim e tem que ser desse jeito. Deus está ensinando, passando a limpo e dizendo assim: agora vocês vão andar do jeito que eu estou dizendo que é para ser. Estou limpando vocês dessas influências que vocês receberam e receberão. Por isso, Deuteronômio, a lei é repetida. Por isso, no fim desse Pentateuco, a lei será lida de novo, o Shema, né, será repetido ali com o povo vai ter acesso novamente a tudo aquilo que Deus ordenou por Moisés para entrar. Eles estão agora às portas de cruzar o Jordão. Então Deus repete tudo com eles. Olha, vocês vão entrar nessa terra. E aí, veja, a orientação a partir do momento em que entra em Canaã é exatamente identificando o que não estava sendo feito no Egito. Vocês vão sentar com os filhos de vocês. Vocês vão ensinar essa lei aos filhos de vocês. Vocês vão, durante o dia, a conversar com eles. Quando levantar, vocês vão conversar com eles. Quando for dormir, vocês vão escrever isso na testa, vão escrever no braço, na mão. Vocês vão ter isso sendo repetido incessantemente para os filhos de vocês. Por quê? Para que isso não seja esquecido.
ao mesmo tempo, o Senhor revelando ao povo dele: a minha lei, ela é ensinável, porque ela é compreensível. É possível aprender essa lei. E é exatamente o caminho que a igreja, por todos os séculos, o povo de Deus, sempre tropeçou. Quando é que a igreja começa a deixar de fazer aquilo que a Bíblia diz que é para ser feito? No momento bem pulverizado na história, em que o ensino vai sendo deixado, gerações vão surgindo, com cada vez menos ensino e cada vez mais distantes da verdade. Então, chega nessa situação. A gente, às vezes, nem para se perguntar: por que que é assim? Por que que faz assim? Entende? Isso não é só quanto à ceia. Isso é diversas questões. Diversas questões nossas são resolvidas no campo do conhecimento secular e não do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque ela é que já foi deixada há mais tempo atrás. Logo, a gente só vai poder usar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente recebeu. Então, os gigantes, os monstros, as ondas são gigantescas no quesito desse caminho que a gente precisa fazer, sempre retornando um pouco mais para a palavra de Deus, para que a nossa vida seja baseada não nessas estruturas que nós fomos criados, e cada vez mais a conversão, a reformazinha vá sendo feita em um pedaço mais, em um pedaço mais, em um pedaço mais do nosso coração, do nosso entendimento, da nossa compreensão, da nossa percepção do mundo, da vida, de Deus, de nós mesmos e do culto. O culto a Deus. Sim, nós começamos a colocar de 15 em 15 dias, visando o processo em que a gente chegaria ao ponto de colocar todos os domingos. Entendendo então que estudar sobre a teologia do culto iria nos ajudar nessa compreensão, para que ao colocar todos os domingos, a gente não estivesse fazendo mais uma vez somente mais um movimento e mais uma atividade sem a devida compreensão. Importante. A compreensão que veio se desenvolvendo historicamente como essa ceia apenas como um símbolo, né? Um memorial, a gente está só lembrando do que foi feito, vai também criando essa complacência no sentido de assim, a gente não precisa lembrar todo domingo. O que ainda assim é estranho, né? Porque se tem domingo que eu não preciso lembrar, eu estou oferecendo um culto a Deus através do quê? Não é? Através dos meus méritos. Porque se nem lembrar eu estou lembrado disso, eu estou oferecendo um culto a Deus baseado no mérito humano. Não é? Então, queridos, o que Deus requer do seu povo no culto, Ele requer também na vida. O que Ele requer na vida, Ele requer no culto. Mas onde é que Ele ensina
prioritariamente aquilo que ele quer do seu povo, com o seu povo reunido em torno da sua palavra, como povo da aliança, em que Deus diz o seu pronunciamento, Deus faz o seu pronunciamento e o povo se aliança com ele dizendo amém. Então, observe, a Bíblia não faz essa hierarquia que nós fazemos, por exemplo, da família vir antes da igreja. Por quê? Porque o Senhor chama o povo para dar a sua lei e orientar a vida desse povo. Com esse povo reunido, com o sacerdote reunido, com o profeta reunido, para o povo, através dos seus representantes, dizer amém. Esse povo dizendo amém, então segue-se a vida em que os representantes estavam lá, aliançando-se com Deus, e lá eles vão seguir a vida deles dentro da sua casa, fazendo e cumprindo dentro de casa o que eles disseram lá, reunidos como povo, que iriam fazer quando estivessem nas suas partes menores, nas suas células menores. É por isso que Paulo diz que é a igreja que é o baluarte da verdade. Isso é um cuidado muito central que a gente precisa ter. Porque nós crescemos em uma sociedade secularizada, que não tem a palavra de Deus como a base, como o caminho e como o fim. Logo, nós vamos nos reunindo como um povo, como se a prioridade e a prerrogativa primeira fosse da minha família e não da igreja como povo ensinar a minha casa a conduzir aquilo que deve ser realizado como casa. Seria mais ou menos assim. Biblicamente falando, não existe essa individualização. Deus trata como povo. É o povo da aliança. Entende? Essas famílias são famílias da aliança à medida em que elas estão inseridas no povo. Se a família sai do meio do povo, da aliança, ela não é família da aliança sozinha. É a mesma lógica que muitos crentes usam para acreditar piamente que é possível viver uma vida com Deus em obediência à palavra de Deus sem estarem na igreja. Aí, palavras são criadas, né? Palavras que nunca se ouviu na história vão sendo criadas a partir das condutas equivocadas. São os desigrejados. Mas você já tinha ouvido falar anteriormente sobre uma pessoa que é igrejada? Mas aí a gente cria a palavra desigrejado. Para se referir ao quê? A uma anomalia. Uma palavra esdrúxula para se referir a algo que é anômalo. Não existe. Então, vamos tentar voltar para Gênesis. Eu quero pensar aqui com você na estrutura que Moisés está fazendo aqui nesse primeiro capítulo. Certo? Partindo ou dividindo o texto como um prólogo da narrativa da criação. Então, esse primeiro capítulo, do 1:1 até o 2:3, observe que a edição da sua Bíblia em português, ARA, NVI, ela pode te atrapalhar um pouco, ou até mesmo a divisão dos capítulos. E lá atrás eu fazia uns exercíciozinhos às vezes com as classes, que era pegar o ROX, que quase ninguém nem usa mais isso, né, hoje, e pintando esses capítulos. Capítulo 1, pinta aí. Vai apagando. Capítulo 2.
Apaga os versículos agora. Vamos tentar ir para o texto como um texto cru, sem fazer essa divisão, porque facilita ali na memorização, né? Não, capítulo 1, versículo... Isso é para memorização. Mas o texto que Moisés entregou ao povo não tinha. Capítulo 1, versículo 1, né? É o texto, irmão, corrido. Com o desenho que o tipo literário do texto pretende para comunicar. Isso a gente tem visto todas as aulas aqui, basicamente, a gente tem pensado sobre essa estrutura literária do texto. Mas então observe, versículo 1, há uma afirmação aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Saindo do Egito, tendo visto inúmeras formas e nomes de deuses e de falsos deuses, o povo agora escuta Moisés dizendo que no princípio não foi Tiamat, não foi aqueles deuses do Egito que criaram o mundo a partir de uma desavença, a partir de uma tentativa de não fazer o que eles queriam fazer. Aí eles criaram seres humanos para que eles fizessem o trabalho sujo que eles não gostavam de fazer. Ou então o povo, o ser humano surgindo de uma briga de dois deuses. E aí no embate que eles tiveram, um grande choque acontece, e nesse choque surgem os seres humanos. E por isso não existia muito propósito, muito objetivo na existência dessa turma, a não ser servir a esses deuses como pessoas e seres menores mesmo, e sem a dignidade que lhes cabia. Por isso eles construíram tantas pirâmides, tantas coisas assim monstruosas, porque o próprio ser humano se concebia ali como um bando de formiga operária mesmo, e que Faraó podia vir pisar nelas assim quando ele bem entendesse. O que Moisés está agora fazendo com o povo é: no princípio, quem criou tudo isso foi Deus. Ele é o criador de todas as coisas. Então, versículo 2, observe, Moisés dá uma característica aqui do sem forma. Ela não tem forma e ela é o quê? Vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus estava ali, fazendo o quê? Pairando. Aí a sua cabeça e a minha cabeça ocidental, certo? Pós-moderna, século 21, milhares de anos distante disso aqui, a gente pensa o quê? O Espírito de Deus voando, não é? Oi? O bom é... Não era não? Veja, vale lembrar aqui que o termo traduzido aqui para pairava é aquele termo que o profeta usa para se referir ao profeta proclamando a palavra de Deus, e o Espírito de Deus é que está juntando os ossos secos. Está lembrado da profecia? E Deus juntando. E aí o osso passa a ter a junta. E depois da junta vai tendo lá toda a articulação. E depois vai tendo musculatura e depois pele. Ele está ali dando forma, trazendo à existência. Provavelmente você não vai lembrar disso. Quando a gente estudou a teologia do Espírito Santo, nessa progressão da revelação, exatamente o Espírito de Deus como sendo o agente, o executivo na criação. Deus diz, e quem está executando tudo aquilo ali é o Espírito de Deus. Então veja, vamos lá. A gente não vai conseguir chegar aqui muito longe no texto hoje por causa do tempo, mas vamos lá. Observe que ela
Isso. Por isso, né? Vou ficar dependente, viu, Gaúcho, das suas observações. Estou me acostumando mal. Moisés começa a dizer então ao povo, eu vou ficar repetindo isso para que você lembre desse contexto. É Moisés dizendo ao povo que saiu do Egito e vai entrar em Canaã, tá? Não é um relato aleatório, solto no espaço e no tempo, como se Gênesis tivesse sido escrito ali, quando a terra era sem forma e vazia, tá? A terra que Deus está criando, ela parte do sem forma e vazia para habitável e com habitantes. Então, os versículos que nos mostram o dia, que dia foi? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5. Eles formam esses pares, seguindo a ordem que ele estabelece no princípio. Versículo 2, então, ele diz: ela era sem forma e vazia. Então vamos lá. Deixa eu botar o óculos, facilitar. Primeiro dia aí, versículo 4. Ei, aqui. Versículo 3. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Certo? Então, da coisa que está sem forma e estava em trevas, primeiro dia, Deus começa a dar forma, tirando a escuridão e estabelecendo a luz. A coisa agora passa a ser vista, perceptível. Segundo dia, e disse Deus: haja agora o quê? Firmamento. O que mais? No meio das... Vamos lá, gente, vocês estão muito parados aí. Tá me dando nos nervos isso. E separação entre as águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Assim se fez. E chamou Deus ao firmamento céu. Houve tarde e manhã, o segundo dia. Então, você tem no primeiro dia a luz. No segundo dia, você tem o quê? Água e céu. Certo? Oi? Sim. Ele faz essa criação, essa separação. Então, terceiro dia. Junte-se agora as águas debaixo do céu, num só lugar, apareça a porção seca, e assim se fez. E aí, é criada a terra e a vegetação. Certo? Tudo isso vai sendo criado ou formado. Por que a ideia do formado? Porque ele iniciou dizendo ela não tinha forma. Ok? Então ele está trazendo à existência, à forma, aquilo que era sem forma, aquilo que não tinha sentido algum. Os 3 dias iniciais trabalham para resolver isso aqui. Ok? Quando ela deixa de ser sem forma, o que acontece? Ela passa a ser habitável. O cenário está todo pronto, construído. Certo? Vamos lá. Quarto dia. A partir do versículo 14 até o versículo 19, eu vou tentar descrever assim, para a gente ganhar tempo. Certo? Você tem aí
os luzeiros sendo construídos. E ele diz, então, para governar o dia, governar a noite, faz também as estrelas, o firmamento. A palavra aí para luzeiro, do quarto dia, certo? Pode ser luminária. Ou simplesmente lâmpada. Ok? Mas, na nossa tradução, você encontra aí os luzeiros no firmamento do céu para fazerem separação, versículo 14. Entre dia e noite, e sejam eles para sinais, para o quê? Pois é, rapaz. Veja só. Alguns tradutores, inclusive traduzem aqui como para governar e para ser sinais para as festas, não estações. Por quê? O Pentateuco, os 5 primeiros, tá? Lembra que a gente está em cima deles aí. Eles usam essa mesma palavra traduzida como festas cultuais. Mais de 150 vezes. Dessas 150 vezes, 130 e tantos como festas litúrgicas ou festas anuais. Essa mesma palavra. Certo? Dos restantes, literalmente, em contexto em que Moisés está tratando com o povo sobre as cerimônias das festas judaicas. As que eram realizadas no mês, as que eram realizadas anuais, é a mesma palavra que está sendo usada. É coincidência que o povo de Deus use exatamente o parâmetro que está sendo descrito aqui em Gênesis para, sobre eles e no modo, na maneira como ele está sendo descrito, eles realizarem as suas festas? Observe, a grande questão aqui é que o nosso olhar secularizado passou a interpretar a partir do século XVIII somente, até lá não, esta palavra como estações. Até então, festas. Festas. As festas cultuais. Os dias de festas solenes em adoração a Deus. Então, ele diz que esses luzeiros ou essas luminárias sejam para governar as festas cultuais para os dias e anos, ou durante os dias e anos de vocês. Veja, quem definiu semanas com 7 dias foi o próprio Deus na criação. E todo o desenvolvimento do calendário judaico sempre surge a partir disso aqui. Então, Moisés segue dando ao povo agora o 5º dia, a partir do versículo 20, e ele vai então povoar, certo? Os peixes, né? Os mares com os peixes, o ar com as aves. E no 6º dia, ele agora povoará a terra com os animais e o quê? O homem. Então, esses dias aqui, desse quadrante, é exatamente o contraponto
daquilo que ele iniciou dizendo, sem forma, agora ela tornou-se possível, habitável, ganhou forma. E depois vazia. Ela deixou de ser vazia, ela passou a ter os seus habitantes. Deus encheu com os seus habitantes. De forma que o 7º dia, vou escrever sábado, porque eu não vou escrever Shabá ali. É o único que não tem esse paralelo, que não segue a estrutura do sem forma e vazia. Por isso, a ênfase não pode ser no 6º dia, que normalmente é o que se faz quando nós lemos a narrativa da criação, dizendo que a ênfase é na criação do homem. Veja, isso não anula o fato de que no 6º dia a narrativa da criação do homem ela é totalmente diferente dos demais. Como imagem de Deus, e a descrição é detalhada. Mas a ênfase que sai do quadro do tipo literário é exatamente o sábado, o dia do Senhor. E é exatamente este capítulo que é o capítulo que embasa toda a doutrina depois trabalhada por Moisés na lei do Senhor, nos 10 mandamentos, na aliança que Deus faz com o seu povo. A base é sempre essa, até na nova aliança. No Novo Testamento, a base sempre será porque o Senhor Deus descansou nesse dia aqui. Porque o Senhor Deus abençoou esse dia aqui. E mais um outro verbo. Qual é o terceiro? Santificou esse dia aqui. Quando você entende as luminárias, quando você olha para o texto, Moisés falando de Deus como um construtor, quando você olha para o fato de que as estações não está se referindo a primavera, verão, outono e inverno. Ele está se referindo ao calendário litúrgico que esse povo passou a ter. Você compreende que a ênfase na criação é exatamente o dia que o Senhor santificou para a sua adoração e o descanso. E é esse dia que é exatamente a base elementar para que o povo possa entender esse dia como o dia em que ele descansa e ele adora, ele está em comunhão com Deus, de forma especial. Logo, toda a vida do povo era para a adoração. Não é uma parte da semana é minha, a outra parte é de Deus. Tudo se dirigia para a adoração ao Senhor. Tudo. Então, Moisés está fazendo aqui a mesma estrutura que nós temos quando lemos a construção do tabernáculo. A construção do tabernáculo segue a mesma ordem de algo que não tem estrutura, para ter a estrutura e depois ter aqueles que lá adoram ao Senhor. E no tabernáculo é colocado inclusive as luminárias, que não podem nunca apagar. Elas estarão acesas. E é a mesma palavra que Moisés usa para dizer que Deus colocou luminárias no céu. Qual é o ensino que Moisés está trazendo para o povo? Deus criou a terra como o seu templo para sua adoração. O povo, o homem, foi formado para se reunir e adorar a Deus. Foi criado para estar com esse Deus.
E é nesse ponto da comunhão com Deus, desses que ele criou, que então Moisés vira a página e começa a relatar. Foi assim a Gênese dos céus e da terra, capítulo 2, versículo 4. Essa é a Gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Então, observa aí, abra em Êxodo, capítulo 39, versículo 43. Quem achar primeiro já lê assim, de bate pronto. Êxodo 39, versículo 43. Gênesis usa esses mesmos termos. Por quê? Porque a gente está tratando sobre o mesmo contexto, querido. Moisés está ali, nesse momento, trazendo a revelação e explicando ao povo exatamente a criação, a genealogia, a gênese da criação. Então, versículo 31 do capítulo 1, você encontra agora, não Moisés tendo feito todas as coisas, mas e Deus viu todas as coisas que fez, e eis que era muito bom. Moisés vai dizendo isso quanto à construção do tabernáculo, assim como ele disse também em Gênesis, quando Deus construiu o seu tabernáculo. Deus construiu um tabernáculo para que o povo adore. Mas aí, na sequência da narrativa, o homem desviou-se, perdeu a comunhão com Deus. E é por isso que Deus o expulsa daquele tabernáculo que era o Éden. Entende? Ali só o santo pode ficar. E ele é expulso. O que Moisés está descrevendo então para o povo é que desde o princípio Deus tinha o objetivo de habitar com o seu povo. E agora ele está nos dando, através da sua aliança e da sua graça, novamente a oportunidade de estarmos e de habitarmos com ele em comunhão e em santidade. E tudo isso, ainda assim, com o foco central na expiação do Cordeiro. Então ele faz o povo olhar para trás, sempre com a perspectiva no sangue do Cordeiro no dia da expiação. A gente olha para trás para entender isso aqui, a expiação. A gente precisa olhar para trás sempre para entender isso que nós estamos vivendo aqui. Cultuar a Deus, sem perceber na sua palavra como ele fez e disse que era para todas as coisas serem feitas, é cultuar a Deus de maneira leviana. É loucura. É absurdo. E nós precisamos reconhecer que para os pecados da ignorância, o Senhor também requer do seu povo arrependimento, confissão e a expiação. Graças a Deus, essa a gente já tem em Cristo Jesus. Amém. Você tem dúvida, querido? A gente vai precisar ficar ainda aqui em Gênesis e perceber algumas coisas antes de voltar para Levítico, mas eu espero na aula que vem a gente sai de Gênesis e entrar em Levítico, tá certo? E assim a gente vai à medida que der, tá bom? Não tem dúvida?